Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para você. Prazer, eu sou a Giovana Pérez, bailarina profissional e comunicadora na dança e também host do podcast Na Dança Pode, junto com a Jaque. Eu sou a Jaque Coutinho, bailarina profissional e fisioterapeuta ortopédica e também host do Na Dança Pode, junto com a G. Vem que o podcast é nosso! No Camarim hoje traz uma temática extremamente necessária. Quando a dança não me escolhe. Estou aqui com a Jaque, a gente vai estar falando sobre essa temática que eu escuto bastante nesse mundão da dança, não só na dança profissional, mas até mesmo na dança amadora, e eu acredito que é uma das coisas que afasta muitas pessoas da dança, independente, né, de como a pessoa escolhe fazer a dança, é exatamente ter essa ideia que a dança precisa me escolher para que eu possa fazer dança, né, Jaque? Nossa, eu vou dizer que essa frase para mim nunca fez muito sentido, sabia? Porque, na verdade, assim, quer dizer que então as coisas precisam escolher a gente para que a gente possa fazer elas. E aí, para mim, Exatamente. ficou uma coisa meio confusa, do tipo, gente, eu danço porque eu quero, eu que escolho dançar, eu que escolho jogar, Exatamente. entendeu? Então, para começar, a dança precisa de escolher para você escolher ela de volta? Existe essa questão mútua de trocas? Como que é que isso aí funciona, não é? Eu parei para pensar nesse primeiro ponto e eu acho que essa questão de escolher, e não só a dança, mas tudo na nossa vida, tem muita relação com o autoconhecimento. Quando a gente é bem resolvido, quando a gente não tem dúvidas, quando a gente tem certeza do que a gente quer, eu acredito que esse poder de escolha ele facilita muitas outras coisas, né? E na dança não é diferente. Eu acho que fica, para a gente começar, assim, a gente tem que explicar o que as pessoas querem dizer quando falam que a dança precisa te escolher. Porque entra numa questão muito mais física, né? Um ponto muito específico, Sim. bem físico. Tipo, você não tem o corpo para isso, ou você não tem ritmo, você é desajeitado, você não tem capacidade de dançar. Eu acho que entra um pouco no tipo, o que as pessoas querem dizer quando ela fala, a dança não te escolheu? É porque você é desengonçado, você não tem coordenação, você não tem o físico suficiente para aquilo, e são sempre coisas te menosprezando, literalmente Exatamente. colocando o bailarino lá para baixo, assim. E aí, É. por isso que para mim nunca fez o menor sentido, porque na verdade, para a pessoa dançar, ela basta ela ter um corpo, né? Ponto, exato. E mesmo a questão geográfica, né, é uma coisa Total. que, tipo assim, não é algo que vai definir se você vai poder escolher a dança ou não. Então, Uhum. eu acredito muito que essa questão que a Jaque acabou de falar tem muito a ver também com a nossa perspectiva dessa dança ideal e da dança que, tipo, realmente pode ser feita. Porque pode ser, não é que, ai, nossa, será que vai acontecer? Porque será que eu vou ter um físico ideal para isso acontecer? Não, porque você se põe a fazer. Desde que você tenha um corpo e, né, aquele corpo esteja afim de fazer a dança, por que não pode acontecer, né? Então eu acredito que e aí ligada a essa questão outra que eu falei de que você que tem que se colocar sobre a sua vida, né? Em relação a tomar rédea da sua vida. Poxa, eu escolho fazer tal coisa porque eu parto desse princípio. Eu tenho um corpo e eu quero dançar. Ponto. Aí, se você quer fazer essa questão profissional, aí já é outra página. E é isso que eu também acho que as pessoas confundem muito. Que a partir do momento que a pessoa entra no esporte, eu vejo que não vamos generalizar, porque nem todo mundo começa a dança porque quer se profissionalizar, mas o que acontece quando a gente se depara com essa questão da dança não me escolhe, agora o que eu faço e as frustrações, é quando a pessoa também não alinha expectativa e realidade daquilo que ela quer com a dança e daquilo que ela pode alcançar de verdade com a dança. E também a dança, lembrar de que a dança pode ser muitas coisas, ter muitos caminhos, né, Jaque? Totalmente. Eu acho que quando a gente fala sobre separar a dança profissional da dança amadora, né, entra um pouco do. Pra mim, na dança amadora, não tem essa da dança escolhe ou não escolhe. Exato. Tipo, todo mundo pode dançar, qualquer corpo, qualquer questão. Eu acho que quando a gente entra num âmbito mais profissionalizante, depende do que aquela companhia quer, o que aquela companhia faz e espera de você, né? Mas entra um pouco da gente entender que existem padrões.
e alguns impostos muito pela sociedade, mas alguns padrões Uhum. impostos pelo próprio esporte. E é isso É. que tem no vôlei, tem no basquete, tem no futebol, tem na corrida, tem em todos os outros esportes, que não é só a dança. E aí eu E vejo alguns até criados pela nossa própria cabeça, esses padrões também. totalmente. Eu vejo que entra num campo assim de, porque eu vou ser jogadora de basquete profissional. Eu, Jaqueline, com 1,60 m, não vou ser jogadora de basquete profissional. Uhum. Nunca. Nunca. Eu posso querer ser boa, ser assim, raçuda e ficar ralando assim. Sim, Assim, gente, vai vir uma menina de 2 metros, 1,99 m pra cima de mim, ela vai me engolir. E é uma questão exato. que não tem como eu mudar isso. Então, quando a gente fala um pouco sobre o âmbito profissional, as pessoas ficam um pouco bravas, né, nisso, de, É, tipo, porque sim, a dança não me escolheu, eu não tenho físico para isso. Mas, assim, diversos outros esportes também entram nesse aspecto, exato. que é E isso que eu falei. diversas outras profissões, tipo assim, cada profissão vai ter as suas exigências, né? Então não acha que a dança é a única especial dessa vida que vai ter essas exigências específicas. Não, só que cada profissão vai mudar pela sua especificidade, né? Então, assim, meu, vamos primeiro colocar assim, qual é a realidade, qual é a sua expectativa em relação à sua dança. Se é amadora, você pode escolher fazer a dança, como você pode escolher qualquer outro esporte, partindo desse princípio que a gente falou. Você tem um corpo saudável? Quando falamos sobre corpo saudável, né, não queremos dizer um corpo que é o que a Isso. dança exige profissionalmente, Não, belo e etc. Não tem nada a ver com isso. É um corpo que quer dançar, quer se mover, e faz exatamente. o que ele quiser, assim. Partindo desse princípio, cara, por que não? Você não pode escolher a dança, você Uhum. pode fazer ela acontecer. Agora, é isso que a gente está falando. Se você vê, meu, eu quero a dança como profissão, aí a gente tem que ir para um outro lado da reflexão. Beleza, quais são as exigências que essa profissão vai me causar, vai ter para mim, né? Essa expectativa é condizente com a minha realidade? Eu consigo entregar? E lembrar que a dança profissional, agora eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre, tem diversas possibilidades, porque a gente linka muito a dança profissional com o ser bailarino profissional. Só que a Exato. dança profissional é mil e uma coisas, né? Você trabalhar com dança, trabalhar fazendo dança é muito diferente, né? Tem muitas coisas. Então a gente não precisa se fechar a uma única possibilidade, porque senão realmente, às vezes não, a dança profissional não pode, não vai ser para todo mundo, né? Porque partindo dessa exigência física, às vezes infelizmente você não vai estar dentro ali dos padrões exigidos por também determinada modalidade, né? Porque Exato. tendo Isso é essas bem diferenças de importante lembrar. modalidade, isso varia. É, Totalmente. Assim como tem na ginástica olímpica, em qualquer outro esporte, exato. a modalidade em si exige corpos diferentes. A gente vê isso muito claro, eu acho que o Mundial de Ginástica foi recentemente, né? E Uhum, a gente vê muito claro a diferença de uma ginástica artística e de uma ginástica rítmica, né? E da olímpica. Os corpos são completamente diferentes. E, exato. assim, elas fazem as coisas muito diferentes uma das outras, com corpos completamente diferentes, e uma não conseguiria fazer o que a outra faz. Exatamente. E eu acho que é aí que entra um pouco essa coisa do a dança não me escolhe, né, e tudo mais, porque a dança profissional, ela tem as suas chatices, né? A dança clássica tem umas É, chatices específicas, a dança urbana tem as exato. chatices específicas, tem corpos que não têm tantas agilidades para dançar, sei lá, um Lindy Hop, por exemplo, que é algo super rápido. Eu mesma sou Exato. uma batata dançando coisas mais rápidas, assim. Então a gente tem que E entender. não, né, já que cada pessoa vai ter seu talento também. Eu acho que é muito importante a gente olhar para essa questão do talento. Escolher ou não a dança também faz parte você avaliar o seu talento. Onde que meu talento vai melhor se adaptar? Não é se caber, né? Não é a gente procurar padrões para a gente se encaixar, mas é se adaptar. Eu acredito muito também no poder da adaptação. Depois do poder de escolha, eu acredito nesse poder de adaptação que a gente também pode moldar nosso corpo, né? É claro que dependendo da idade que a gente começa a fazer aquela modalidade de dança, mais adaptações vão acontecer e outras menos, né? Mas é possível. Então, assim, às vezes você se depara com logo de cara, eu quero fazer um tipo de modalidade dentro da dança que é muito exigida.
E o meu corpo, meu, ele não vai entregar isso por N motivos, a começar pela minha idade, a começar pelo o meu biotipo e etc. Então, para não gerar uma frustração, que tal a gente começar a refletir qual modalidade ou qual vertente da dança pode melhor abraçar você, adaptar, né, o seu potencial, as suas habilidades nessa vertente. E fora das modalidades, tem funções dentro da dança que podem ser muito diferentes, né? Começar um professor, um coreógrafo, um diretor, um figurinista, um iluminador, tudo isso dá para você trabalhar no mundo da dança. Não necessariamente você precisa estar no palco sendo o próprio bailarino ali, né? Então, Sim. assim, o intérprete. E eu acho que poucas pessoas olham para esses lados, né? Acaba que É, o próprio bailarino em si, conforme vai evoluindo, ele acaba se tornar um professor e aí depois um diretor, e nem muitas vezes ele vai ser um bom professor, porque ser um bom bailarino não significa ser um bom professor e vice-versa. exatamente. Como muitas vezes eu vejo também alguns pais, assim, procurando bons professores pela trajetória que eles tiveram como bailarinos. E, na verdade, É, é assim, se ele sabe um pouco sobre pedagogia, por exemplo, talvez ele seja muito melhor metodologicamente falando do que alguém que nunca estudou isso, sabe? Então, eu acho que a gente tem que um pouco separar as coisas, mas ver que profissionalmente na dança a gente consegue ir por um caminho profissional, não só físico, onde a dança tem que escolher. Às vezes você exatamente. precisa saber o que que a dança está te oferecendo, né? É, O que a dança exato. tem para me oferecer? Quais caminhos eu posso seguir aqui? Sim. E eu acho muito importante o ponto que a gente trouxe de início, o autoconhecimento. Para você poder fazer boas escolhas, porque você se conhece, você sabe dos seus potenciais, você sabe aonde você quer chegar e o que você pode alcançar, né? Você sabe das suas limitações também. Então, ter esse alinhamento de expectativa e realidade, às vezes dói, não é gostosinho não, tá, gente? Às vezes dói olhar para dentro de você e falar assim, puta, eu não tenho uma, por exemplo, eu não tenho uma baita facilidade com flexibilidade. Mas assim, eu treino para ter o mínimo suficiente para eu dar conta do que eu preciso dar conta. Mas É, eu sei que se eu tivesse que viver, por exemplo, de ginástica, que eu tivesse que ter a perna na cabeça com uma flexibilidade virada do avesso, meu, é um físico, meu físico não entrega isso. Então, se eu alinho a expectativa com a minha realidade, o negócio de causar frustrações é muito menor, acontece com muito mais frequência. Então, essa questão de, a dança não me escolheu, por isso que eu parei de dançar e etc. Vamos lá. Então, provavelmente, você não alinhou a sua expectativa com a sua realidade possível ali. A começar a saber escolher, eu quero a dança como um hobby, né, levando ela como uma dança amadora, ou eu quero a dança como uma profissão. E hum, dá para ser levada como profissão? E se dá para ser levada como profissão, qual caminho vai ser, eu vou me adaptar melhor, vai ser melhor para mim, com as é. minhas habilidades que eu posso entregar. E entra um pouco nessa questão do, resolvi que quero levar como profissão. Tá, o que que essa profissão me exige? Né? Porque a Exatamente. gente sabe, por exemplo, que um médico vai ter que estudar a vida inteira, as atualizações de ciência são constantes. Fisioterapeuta também, um advogado, putz, lei muda a cada momento, vai ter que ficar estudando. Você gosta Exatamente. de ler? Você não gosta de ler, você não vai fazer aquilo. Tipo, parte do princípio que não, a medicina não é para mim, entendeu? Tipo, já Exato. define isso. É. E eu vejo que, às vezes, para dança, a gente olha um pouco como se a dança excluísse as pessoas. E Uhum. na verdade, não, gente, Não, exato. todas as profissões têm isso, todas as profissões têm suas exigências, todas as profissões vão te fazer ter pontos positivos de um lado e outros negativos, né? Como todo lugar. Sim. E uma coisa que eu acho muito legal a gente trazer todo mundo aqui já deve ter visto um vídeo que bombou aí na internet, que é de uma menininha que ela tá fazendo, tipo, mortal, virando estrela, fazendo várias coisas, tipo, dentro da aula de matemática, assim. E aí, É. ó, que ela vai muito mal em matemática na sala de aula, e aí todo mundo fica. E aí o final do vídeo é só sobre talvez você só esteja no lugar errado. E aí Exatamente. ela tem várias habilidades físicas absurdas e cognitivas Uhum. não, porque não é o que ela tá fazendo naquele momento. Sim, Então, eu acho que sim. às vezes a gente tem que olhar por esse ponto e puxar ele para você. E uma Uhum. questão que eu quero trazer aqui, eu quero que você fale também sobre isso, É. sobre a visão dos próprios pais, principalmente quando são Uhum. adolescentes, perante a isso. Porque às vezes Sim.
eu vejo que fica fazendo um sonho, meio que viver num sonho, né? Como se aquilo fosse acontecer, sendo que você, o adulto que está por trás daquela criança, já percebeu que talvez aquilo não vai acontecer. E aí fica Hum, alimentando uma frustração que vai acontecer lá pra frente. Tipo, será que não é melhor puxar outra habilidade dessa pessoa ou sim. botar uma outra modalidade de dança? Tem diversas Uhum, modalidades hoje que todos os exato. corpos são capazes de executar, sabe? É, E eu acho que talvez a pessoa fosse ser muito mais feliz. Muito mais. exato. Eu acho que a nossa fala de hoje aqui, para esse episódio, é tanto para aquele que efetivamente está é, é a pessoa no mundo da dança, quanto para os pais que vão estar nos escutando, os professores, enfim, né? E eu acredito muito que esse olhar para o talento da criança, seja seu filho, seu aluno e etc., desde pequeno, é muito importante. Porque se você sabe que, por exemplo, o seu filho não é tão bom, né, nas habilidades técnicas, mas sim mais cognitivas, por que não, né, incentivar essa criança em caminhos mais específicos, né? Ou então também trazer um leque de possibilidades para teste. Vamos testar quais são as habilidades desse meu filho, desse meu aluno, para eu poder conseguir direcionar e lapidar melhor essa criança, né? Então, com certeza, eu acredito muito que assim, a responsabilidade não deve estar na mão de só uma pessoa, né? Sim. Mas eu acho que a reflexão pode estar na mão dessas pessoas que estão por detrás das crianças, né? Dos adolescentes, enfim. Eu acho que isso é muito importante. Mas também eu acredito que a autorresponsabilidade, sabe? Eu sei que dependendo da idade, né, a gente não tem capacidade cognitiva para ter uma reflexão dessa. Então, por isso que a gente traz essa reflexão para os pais, para a família, para os professores, diretores. Mas se você já está nos ouvindo e está entendendo o que a gente está falando, é que, opa, então você pode já estar nessa idade aí de autorreflexão e trazer também essa responsabilidade de parar e refletir sobre o seu talento, né? E um ponto importante que eu quero trazer é a questão que eu acredito que as habilidades, tem habilidades que a gente pode sim treinar e ficar Sim. muito bom naquilo. E que a gente pode descobrir outros talentos durante o nosso percurso de vida. Que não é assim, a síndrome da Gabriela, né? Que é aquela novela que tinha abertura. Eu nasci assim, vou viver assim, morrerei assim, Gabriela. Nossa, essa síndrome da Gabriela é babado, que eu vejo que é bem presente no mundo da dança, isso. E a gente precisa fugir disso, porque senão a gente fica se dando desculpa o tempo inteiro e no conformismo o tempo inteiro, e aí é mais fácil que ir para a válvula de escape, que é parar a dança, deixar a dança de lado, porque aquela habilidade não é para mim, porque eu não consegui fazer os 32 fetês. Tá, mas você tentou uma vez fazer 32 fetês. Você acha mesmo que em uma vez você vai conseguir fazer os 32 fouettés numa técnica excelente? Eu não estou nem falando de perfeccionismo aqui, perfeição, porque eu acredito que isso, perfeição, né, não existe. A gente pode chegar numa excelência, mas enfim. Então, eu acho que essa questão do treinável, a gente precisa bater mais na tecla. O que eu sinto que também no mundo da dança, agora é um desabafo mesmo aqui, falando, é que somos muito frágeis às vezes, sabe? Nesse sentido de tipo assim, ai, tudo é motivo para parar, ou para tipo, ai, não vale a pena. Tá, mas você tentou até chegar no seu limite? Beleza, tem preços a se pagarem, né? Tem gente que não quer pagar o preço para chegar a tal nível técnico ou a tal nível cognitivo. E isso também faz parte desse processo de autoconhecimento, de você saber o que vale a pena para você e aquilo que não vale a pena para você. Só que parar no primeiro obstáculo que você encontrar, ou no primeiro puxão de orelha, ou na primeira dificuldade, isso depois você vai encarar no resto da sua vida. Porque não é só na dança, né? Com certeza. E eu vejo que e essa conversa nossa, né, não é nem uma desmotivação ou uma Não, motivação para quem quer parar ou quem a dança me escolheu ou não escolheu. Até porque vocês já viram que eu, por exemplo, eu e a gente acha isso quase que um bullshit, assim, né? Tipo, não é tão real, assim. E aí, exato. e eu vejo um pouco essa questão de parar logo no primeiro impasse que acontece, muito pelo imediatismo que a gente vive hoje. É tudo Sim. muito rápido, é tudo muito fácil, tudo muito trocável a qualquer momento. Você pode trocar de sapatilhas, pode trocar de colãs, pode trocar de escolas, pode trocar de exercício. Ah, vou mudar para aquele outro porque é mais fácil. Ah, vou adaptar isso É, porque troca aqui. Ah, não. Agora, uma coisa é a gente trocar porque você não consegue fazer, outra coisa é a gente trocar porque tal movimento te valoriza mais.
Exato. Tem Aí, isso aí também. sim o professor vai estar olhando para você e vai falar assim, putz, realmente, sei lá, fazer adágios te valorizam mais do que coisas muito mais É, rápidas. Ou entrar exato. na dança de competição, de roda de competição, putz, você tem muito, você é rápido, ágil, vai lá e faz isso de cara, vou botar você de primeira. Ah, não tem medo, eu sou afronto mesmo, eu vou. Vai e faz. Ah, eu Uhum. sou mais cagão, prefiro ficar por último. Eu acho que esses conhecimentos sobre si e sobre muitas vezes quem não tem, o professor normalmente, né, vem e fala, são muito válidos para dança, que é um pouco Sim. onde entra essa questão do. Não é que a dança não te escolheu, eu sei o que eu sou capaz de fazer Exato, e eu é. sei que isso para mim é melhor. Eu mesma, por É, exemplo, não vou fazer 4 piruetas. Eu, Jaqueline, tenho plena consciência disso. Então, para que raios eu vou dançar uma variação que tenha só pirueta? exatamente. E veja bem, né, já que eu acho que o que a gente está falando aqui não é sobre não poder deixar de escolher a dança, não poder deixar de encerrar um ciclo para poder começar outro, não poder deixar de fazer tal coisa porque eu não quero. Não é sobre isso. Eu acho que assim, todo mundo tem o livre-arbítrio de escolher o que quer na vida, só que desde que você tenha consciência do que você está fazendo e não de deixar de escolher tal coisa, não de deixar de fazer algo, porque é cômodo, sabe? É mais fácil eu ir para o outro caminho, porque eu nem tentei fazer esse daqui, porque me falaram que é tão difícil, né? Girar 4 piruetas ou aprender tal coisa que eu nem quero, sabe? Então, assim, quando você tá bem resolvido, e aí eu volto lá pro ponto inicial de novo, porque eu me conheço, porque eu sei aquilo que me valoriza, aquilo que não me valoriza tanto, eu posso fazer escolhas melhores. Inclusive a escolha de encerrar ciclos, de não escolher tal coisa, de adaptar tal coisa. Então, a problemática não é deixar de escolher, não é mudar de rota, não é mudar, né? Ponto. O Exato. problema é quando eu nem sei qual é o motivo que está por detrás disso. Porque às vezes a gente vê assim, ó. Ai, a dança não me escolheu, então eu parei de dançar. Ah, mas você sabe por quê? Não, só tava muito difícil, ou enjoei, ou apareceu uma outra oportunidade aqui e tal, e eu fui. Aí depois, anos depois, passam, e aí a pessoa, nossa, eu devia ter tentado, eu devia ter continuado. Aí a frustração vem, aí o arrependimento bate. Então, assim, trazer essa reflexão para você que está nos escutando aqui, de saber sempre o motivo, o porquê das suas escolhas, né? O porquê dos padrões se repetindo, o porquê das mudanças. Eu acho que sempre trazer essa clareza mental do que está acontecendo, né? Facilita para a gente ter certeza daquilo que a gente está escolhendo, ou do porquê não a gente não está escolhendo aquilo. E eu acho que ter uma consciência do nível de assim, eu sei que eu não sou tão bom nisso, e aí trago essa consciência para mim de que eu não posso me frustrar, porque eu já sei que eu não sou tão bom nisso. E eu tô aqui Exato. para aprender a dançar em grupo, pelos meus amigos, É, porque o ambiente é super legal, porque eu me sim, divirto vindo aqui, porque eu adoro vir dançar, mas eu sei que eu não vou me tornar um bailarino profissional. E aí você ter a ciência disso e você estar escolhendo isso porque você quer, aí sim eu acho que é perfeito. É quando a pessoa encontra exato. uma solução. É, O que eu exato. vejo de errado, assim, que às vezes me incomoda um pouco, são aquelas situações em que as crianças, principalmente, dançam porque os pais querem. E aí você Sim. vê que a criança tá super infeliz, não tá feliz, né? Eu vejo isso porque eu já fui professora dentro de sala de aula, Uhum. mais isso. A criança falava pra mim, tipo, eu não quero estar aqui. E, É, e aí você, muitas vezes, é uma criança que vai atrapalhar a aula. E aí a mãe meio que às sim. vezes quer deixar na escola para a criança trabalhar em equipe, aprender a ter mais coordenação motora, desenvolvimento motor infantil, que é fantástico, mas talvez em outra modalidade, que não exija tanta disciplina, outra coisa. E Exatamente. não porque o balé é de menininha e vamos colocar no balé. Não, talvez ela só quer fazer algum outro esporte em que ela possa ser mais livre, sabe? Um jazz, por exemplo, Sim, é, exato. uma danças urbanas, por exemplo, que é um pouco mais É, livre, tem as suas regras também. Então, eu vejo que se você, principalmente os pais, né, quando tomam essa consciência, assim, putz, minha filha não gosta do balé, ela é desajeitada, ela não tem jeito mesmo. Gente, tem 1 milhão de outras possibilidades de dança. exatamente. E aí você Bom, pode escolher outra modalidade, né? e aí a gente entra nessa questão de quando a dança não me escolhe, mas os meus pais escolhem para dança, né? Tipo assim,
Ou então a minha família, né? Às vezes tem outro tutor por trás dessa criança, ou às vezes alguém que influenciou. Então, quando a gente é criança, o que que a gente consegue ter de autorresponsabilidade, de poder de decisão? É muito baixo. Só que quando a gente vai crescendo e amadurecendo, é isso que a gente quer trazer a reflexão. Poxa, já está na nossa mão de chegar para um pai, para uma mãe, para nossa família e falar assim: meu, não faz mais sentido isso para mim, eu não quero mais, ou eu quero, mas eu quero por esse outro caminho para mim, né? E aí as frustrações são muito menores, porque o problema também é que a gente enfrenta muito na dança são os idealismos, né? De que, tipo assim, eu preciso me tornar uma bailarina profissional clássica e dançar dentro de uma companhia profissional clássica, de preferência fora do país, para ser bem-sucedida. E não, às vezes não tem nada a ver, né? E não, na verdade, às vezes não, não tem nada a ver, né? Assim, o sucesso, cada um faz o seu sucesso. O que é sucesso para você é seu sucesso, né? Então, eu te pergunto, o que é sucesso para você? Qual é o ideal dentro do possível para você ser realizado? Porque senão a gente fica nesse ciclo, né, de insuficiência. Ah, a dança não me escolheu porque eu não tenho um físico bonito para o balé clássico, porque daí não vai dar para eu me profissionalizar, porque daí não dá para eu ganhar dinheiro, e aí isso se repete. Só que, na Exatamente. verdade, tem outras vertentes, tem outros caminhos. Então, e não só como profissão, mas como hobby também, que a gente falou aqui das modalidades. Às vezes a pessoa quer se aventurar na dança e vai de cara para um balé clássico, vamos supor. Só que daí ela enfrenta dificuldades, Mais porque chato. tem a questão física, é mais chato, tem É muitas mais chatices, chato. o balé clássico, né? E aí ela fala, nossa, mas a dança é chato, né? Fazer dança é chato. Aí eu pergunto, mas o que que você experimentou? Ah, fazer uma aula de balé. Eu, poxa, mas a dança não é só sobre balé clássico. Vamos É. tentar, de repente, uma dança de salão, sabe? Ou uma dança, sei lá, um fit dance. Tem tantas coisas, gente, que a dança pode englobar, sabe? Então, assim, não tirar conclusões imediatistas, né? Que foi o que a Jaque falou. Tipo assim, a gente quer tudo na hora a resposta. Ai, vai dar certo porque eu fiz uma aula e vi que eu sou boa nisso. Não, às vezes vai demorar, tipo, algumas aulas, um tempo, um processo ali para a gente realmente sentir se é aquilo que a gente quer e se é de forma amadora, se é de forma profissional. Então, assim, a autocobrança também é muito grande, né, em relação a isso. A gente tem que se sentir que a dança nos escolheu para poder continuar seguindo o baile com ela. Senão a gente já quer chutar ela para bem longe da gente. E eu percebo, Gê, que isso veio um pouco com essa questão. Ficou muito claro pra mim na hora que o TikTok apareceu, que foi em plena pandemia, né? De repente todo mundo estava dançando, coisas muito rápidas, 15, 20 segundos, e todo mundo já considerava dançarinos e bailarinos. E a galera, principalmente das danças urbanas e do fit dance, essa galera mais da raiz mesmo, né? Que vem do street e tudo mais, ficou um pouco incomodada, do tipo assim, gente, pera lá, agora todo mundo então pode ser dançarino da Beyoncé, da Rihanna, vai todo mundo conseguir dançar as nossas danças, né? Que na verdade não é nada daquilo, e todo mundo meio que se considerou dançarino. E eu vi pessoas incomodadas, que não conseguiam, tipo, não conseguem pegar uma coreografia em frente à televisão de 30 segundos, e aí não conseguem pegar a coreografia e desistem. E falam, ah, não, É, a dança não é pra mim, eu não consigo dançar. Quase que eu falei, gente, é um vídeo exato. de 25 segundos, de 30 segundos, com uma coreografia normalmente mais de braços, porque não tem pouca coisa de perna. E você nunca dançou na sua vida, você está dentro da sua casa tentando aprender, não tem um professor te ensinando. E aí você vem já falar que não consegue, que a dança é chata, Exato. que você não tá afim. Tipo, calma, vamos fazer uma aula de jazz, vamos conhecer os conceitos ali, vamos Sim, ter alguma coisa de coordenação, como é tudo treinável, dá para conseguir fazer. exatamente. Então, para mim ficou muito claro na pandemia essa coisa meio do tipo, agora todo mundo dança, né? É só levantar, botar o celular Uhum, na frente e sair dançando. Eu sei que a galera das danças urbanas ficou incomodada com isso. E também sim, e também, no final das contas, essas pessoas nem estão muito nesse meio, né? Elas buscam sim. outro tipo de profissionalização, que muitas vezes é É, dançar com grandes cantores, grandes artistas aí, mundo afora, principalmente, né? sim. Bom, eu acho que quando gera incômodo, a gente também precisa olhar um pouco para o nosso umbigo, do sentido, qual é a expectativa que a gente criou que não foi alcançada ali, por isso que eu estou incomodada. Se a gente sabe que para ser da turma, sei lá, né, a gente tem as divisões das modalidades, eu preciso de X, Y, Z,
de habilidades técnicas, cognitivas, etc. Então, obviamente que eu sei que aquilo que eles estão fazendo, sei lá, no TikTok, é uma dancinha assim assado, não tem nada a ver com aquilo que eu faço, e eu fico bem com isso. Mas eu também não posso excluir o que o outro faz, porque é isso. A dança, querendo ou não, ela também tem a vertente do entretenimento. Ela Total. também tem essa vertente de, tipo assim, eu tô aqui porque dançando porque é uma forma de esparecer minha cabeça, porque eu gosto da música. Então a gente também, né, eu falo agora nessa fala mais profissional também, porque eu sei que isso dói também para alguns profissionais da área, tipo, agora todo mundo virou bailarino profissional porque fez só um curso ali e já fala que é um bailarino profissional. Tá, mas se você tá tão incomodado, de novo, qual é a expectativa que você gerou que não está sendo alcançado? Isso fala muito mais de você do que do outro que está fazendo ali. Se você Uhum. sabe o seu valor, né? Tipo assim, você exclui todo o resto. Você sabe que aquilo não é profissional que eles estão fazendo, né? Então, assim, eu entendo esses dois lados, né, da moeda. Sim. Mas eu acredito que também é isso, alinhar a realidade, né? Uma dança amadora com uma dança profissional, né? Enfim, e aí por aí vamos com muitas reflexões. Total, e você saber aonde que você se encaixa nesse meio. Eu acho que é sobre isso esse episódio de hoje, né? Que a gente É vai isso. tá? A gente descobrir onde é que nós estamos, aonde que eu me encaixo aqui, como hobby eu posso fazer para espairecer minha cabeça, e depois o trabalho, e nossa, tô de saco cheio hoje, eu só quero fazer umas 50 piruetas e soltar o braço, e tá tudo bem, me rolar no chão. É, E botar uma música dentro de casa, mesmo que seja, e sair dançando, fazer uma comida cozinhando enquanto você dança, sabe? Eu acho que é, exato. a gente fala sobre dança para ser feliz nessas horas, e eu acho que É, entra muito essa parte do entretenimento, de você dar risada, de você se curtir, saber as possibilidades que seu corpo pode passar. Eu acho que essa parte sim. da dança é fantástica, assim. Sim, então eu acredito que essa questão de escolher ou não a dança, ou a dança te escolheu ou não, é muito relativo. E vai de novo, a gente joga então essa pergunta para você. Você quer escolher a dança? Como você quer escolher a dança? E por que você quer escolher a dança? É muito mais fácil você chamar autorresponsabilidade do que ficar colocando a responsabilidade da coitada da dança, da coitada da mão de outra pessoa ali, né? Então, alinhar expectativa e realidade, eu acredito que foi a grande chave, né, desse nosso episódio aqui, para trazer essa reflexão para todos vocês. E aí, curtiu esse episódio? Que tal então deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante para nós e ficaremos super felizes em poder falar com você. Não esquece que você também pode deixar o seu like e ainda dá para você avaliar o nosso podcast nas plataformas Spotify, YouTube e Orelo ou, claro, na sua plataforma favorita. E se você tiver alguma sugestão de temática para os nossos próximos episódios ou até mesmo de convidados, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você, hein? Valeu demais e até a próxima!